tributado no tempo, né? E, de certa forma, e aí puxando a sardinha para a minha lata, uma das grandes reformas instrumentais que o país precisa enfrentar de vez é a questão da reforma tributária. Mas eu não vou discutir muito essa questão, essa questão da reforma tributária. Tá? Hoje, o problema, não só no Brasil, mas o problema no mundo, de uma maneira geral, é que o capitalismo tem tido um crescimento muito anêmico no mundo e no Brasil, por uma questão que vem sendo aí apontada por vários analistas, prêmio Nobel de Economia, inclusive, que é o aumento da desigualdade no mundo, por uma deficiência muito grande que é a questão, se refere à questão tributária, não é? Que voltou a ser um dos grandes causadores, principalmente a partir das reformas neoliberais dos anos 90, voltou a ser um grande causador, uma grande causa das desigualdades no mundo e do enfraquecimento da demanda efetiva. Então não há, a economia ela não se move de forma sólida se não houver uma firmeza da demanda efetiva, porque aí não há estímulos para o investimento, não há estímulo para o crescimento econômico. E a questão da reforma tributária, que neste país, pelo menos no Brasil, quase nunca é enfrentada, é um dos grandes problemas estruturais que tem que ser enfrentado, não só para melhorar a força da demanda efetiva, mas também para permitir ao Estado fazer a recomposição das suas bases de financiamento. Então, essa questão ela é fundamental, quer dizer, eu não vejo como as questões mais estruturais do Brasil tenham sido enfrentadas neste pouco período para dizer que a recessão acabou e que nós retomaremos o crescimento de forma sustentável. Não foi realizada nenhuma reforma importante. O governo atual, na verdade, está preocupado mais com a realização de um ajuste fiscal que enfraquece, não é, o tecido econômico, reduz a participação do Estado na economia, não é, mina o poder de compra das famílias de uma maneira geral, enfraquecendo a demanda, e os investimentos se encontram até hoje, de certa forma, meio sem reagir, não é, a essas mudanças. Tanto que a taxa de investimento no Brasil hoje já está reduzida a 15,5%. A 15,5%. Então, não me convence essa visão de que nós vamos voltar a crescer como o governo tem se manifestado, certo? Exatamente porque as questões mais estruturais não foram enfrentadas e elas têm se agravado com essa política mais digamos, de austeridade, mais ortodoxa do atual governo, sem que as questões mais fundamentais tenham sido enfrentadas. Agora, a minha segunda pergunta, eu vou ficar dentro dos 40 minutos que eu tenho, tá certo? Quais são as perspectivas que existem para a retomada do crescimento? Quando eu analiso os indicadores da economia brasileira, eu vejo que existem até algumas frentes que são favoráveis, alguns indicadores que são muito favoráveis. Eu vou começar a indicar alguns. Primeiro, a inflação hoje, nos últimos 12 meses, a medida pelo IPCA está reduzida a 2,54 ano. É um dos menores índices, inclusive, da época do real, certo? O menor índice, 2,54%, e deve cair ainda mais. Tá? Então, isso é favorável? Sim, é favorável para poder preservar o salário real, para poder balizar melhor as taxas de juros, aumentar a confiança no futuro, etc. Mas a questão é o seguinte, nós temos de ver por que a inflação está Existem várias causas, mas a principal causa
dessa queda da inflação, sem dúvida alguma, é a falta de oxigênio para a economia, tá? O enfraquecimento da demanda efetiva, o enfraquecimento do consumo, o enfraquecimento do investimento. O mercado comemora, e muito, a queda tão abrupta, né? Tão rápida, tão violenta da inflação. Inflação baixa, sim, a estabilidade monetária é um bem público, não há a menor dúvida sobre isso, mas ela foi alcançada pela falta de vida econômica. Como dizia o Alves Bom, em Portugal não existia inflação, mas também não tinha vida econômica. Na década de 30 existia deflação de preços, mas não adiantava, não existia preço, não existiam salários. Tá certo? A deflação aumentava o poder de compra dos que tinham renda, mas eram poucos. Você precisa haver vida econômica para que a inflação baixa tenha importância. Quando ocorre uma queda da inflação tão abrupta assim, como tem ocorrido no Brasil, é porque não há vida econômica. Isso não há vida econômica, não há emprego. Então, esse é um dos fatores que, digamos, não é o fator positivo para uma possível retomada, mas é preciso injetar vida econômica, vida à economia, injetar vida à economia, oxigênio na economia para se avaliar se realmente a inflação permanecerá nesses níveis. Como dizia Keynes, se a inflação é um mal, a deflação é um mal muito maior. Nós tivemos até uma deflação no meio do ano pelo IPCA. A inflação é um mal muito maior para a economia. Se a inflação não pode ajudar, a deflação destrói a economia, porque destrói os ativos, destrói a lucratividade da empresa e impossibilita a realização dos investimentos. Ninguém mais investe. Então, ao contrário do que diz o mercado e o governo, o problema da inflação nesses níveis é um sintoma também não muito bom. Não estou defendendo a inflação alta, mas quando a inflação é provocada por falta de vida econômica, por falta de emprego, de atividade econômica, é um sintoma muito ruim. Segundo indicador importante, o déficit externo. Nós estamos com também um déficit externo, saldo em balança de transações correntes, dos mais baixos de muitos anos. O saldo, o déficit na balança de transações correntes está reduzido até o mês de setembro deste ano a 0,63% do PIB. Isso representa, nos últimos 12 meses, 12 bilhões de dólares. É um déficit irrisório, Então, nós também não enxergamos estrangulamento externo nenhum. Ao contrário, na década de 80, que eu cheguei a mencionar aqui, que nós tínhamos um grande estrangulamento externo, com uma crise da dívida externa, a necessidade de voltar ao financiamento da economia, para as fontes internas, que terminou provocando hiperinflação. Neste momento, em termos do desequilíbrio externo, ele praticamente desapareceu, digamos. Até 2% de déficit externo é considerado uma situação como o Brasil, um nível perfeitamente aceitável. Nós estamos com um déficit de 0,63. Então, também pelo lado do fronte externo, digamos que não há obstrução para o crescimento econômico. Mas há de se considerar que essa redução expressiva do déficit em conta corrente também se deve à recessão. Não é fruto de uma política econômica competente, como se pode pensar. É fruto de uma recessão, principalmente da recessão, que derrubou as importações
expressivamente, derrubou as exportações, enquanto as exportações elas têm até tido um crescimento nos últimos, o ano passado, este ano, não expressivo, mas também, digamos, razoável, dado o cenário internacional não muito favorável, né? Então, as exportações têm crescido, as importações simplesmente têm sido reduzidas. Durante este ano, por exemplo, a queda das importações, ela foi 3, enquanto até no segundo trimestre as exportações cresceram 0,5%, as importações tiveram uma queda de mais de 3%. E isso, obviamente, favorece o saldo de transações correntes. Além disso, nós temos aí, hoje contamos com reservas externas, que é o que eu gosto sempre de, né? Reservas externas de 380 bilhões, 381 bilhões, que é o último dado até setembro. E são reservas bastante apreciadas, né? Isso dá uma folga para o país durante um longo período e protege o país de ataques especulativos. Ele tem capacidade de se defender se surgisse algum ataque especulativo. Então, digamos, são indicadores altamente favoráveis para permitir ao país fazer um relançamento da economia, né? Mas um outro fator importante que hoje também a gente tem de ir considerando tudo nessa análise, né? As taxas de juros, a Selic, hoje está reduzida a 7,5% em termos nominais, né? Quando nós pensamos em termos reais, na verdade, ela está mais alta do que era antes do governo Temer, porque a taxa de inflação caiu numa velocidade e numa intensidade bem maior do que a taxa de juros, né? A inflação no início, em maio do ano passado, do governo Temer, era 9,26% dos últimos 12 meses, hoje está em 2,54%. A taxa de juros era de 14,25%, está em 7,5%. Ou seja, a queda dos juros, a queda da inflação foi muito maior, bem maior do que a queda dos juros nominais. Portanto, a taxa real dos juros, na verdade, aumentou. Mas quem seguia pelos juros nominais, nós estaríamos numa situação mais favorecida. E houve também um aumento, né, do emprego, o que é benéfico para poder melhorar a chamada demanda efetiva, né, da taxa de desemprego. Mas é preciso considerar que esse aumento, né, do emprego, e o desemprego aí caiu de 13% para 12,4% da população trabalhadora, mas na verdade o desemprego é muito maior que isso, quando você considera subocupados, etc., que passa dos 20%, né, no caso brasileiro, mas é preciso, mesmo um pequeno aumento e redução do desemprego mais formal agora, né, ela se deu muito com um aumento de empregados sem carteira assinada. Então, não mostra um movimento consistente do aumento do emprego neste período. Então, digamos que, em síntese, esses seriam os fatores um pouco mais relevantes para poder dizer que há alguma perspectiva de melhoria da economia brasileira. Eu vou problematizar alguns fatores adversos, mas também fazendo algumas críticas aos que têm sido colocados. Primeiro, um fator adverso que tem sido, na verdade, o farol dos movimentos do atual governo diz respeito à questão fiscal. Tá? A questão fiscal. Ou seja, o governo, desde o primeiro momento, o governo Dilma já desde 2015 e o governo Temer depois que substituiu, né, a Dilma depois do impeachment,
tem utilizado a questão do desajuste fiscal, da correção do desequilíbrio fiscal como meta prioritária do governo. Tá certo? Quer dizer, o desarranjo das contas que aconteceu especialmente a partir de 2014 e que se agravou nos anos seguintes, por vários problemas, tá certo? Mas o principal problema foi a recessão que derrubou as receitas públicas em termos reais em 8%, mais de 8%, em 2015 e 2016, que provocou esse grande desequilíbrio fiscal. A correção disso tem sido o objetivo prioritário tanto do governo Dilma, 2015, 2016, como do governo Temer. E com a convicção deles de que, uma vez resolvido o problema fiscal, estariam resolvendo todos os problemas para a economia brasileira voltar a crescer, não é? Como num passe de mágica, resolvendo o problema fiscal, os investimentos retornariam. Isso, na verdade, é uma chamada conto da carotinha, da história da carotinha, né? Não existe absolutamente nada disso, porque investimento produtivo não se guia só pelas condições fiscais do Estado. Existem vários fatores locacionais que determinam os investimentos. A questão do Estado é uma das questões, tá certo? Mas não é o determinante dos investimentos privados. Na verdade, a ortodoxia vem dessa imagem de que o Estado tem de estar saneado financeiramente com suas contas em equilíbrio, exatamente para impedir que o Estado se lance a um processo de gastança e, com isso, o capital e a riqueza financeira perdem espaço dentro do orçamento. Então, este, na verdade, é o objetivo que está por trás disso. Então, como a partir de 2014, o Brasil começou a gerar déficits primários, um déficit primário pequeno em 2014, mas um déficit mais alto em 2015, 2016, de mais de 2% do PIB. Isso significa que o Brasil deixou de contar com recursos para pagar os ganhos da riqueza financeira no orçamento, e teve de começar a tomar também mais dívida para poder cobrir os seus déficits primários. Com isso, chamada riqueza financeira perdeu espaço dentro do orçamento, e isso é inadmissível no momento atual do capitalismo para a riqueza financeira. Por isso, todo o empenho que existe desde 2015 para poder recuperar as contas governamentais e voltar pelo menos ao equilíbrio orçamentário e à geração de superávites primários dentro do orçamento necessário, segundo se argumenta, para poder evitar o crescimento descontrolado da dívida. Não é? Então, nos últimos 12 meses, esse é um fator adverso, o déficit primário do governo está em 2,35% do PIB. 2,35% do PIB. O que representa 152 bilhões de reais. Como o déficit do governo para este ano está previsto em 159, digamos que ele poderá, e tudo indica que será ultrapassado. Quer dizer, o governo